Gisele, tudo bom, Gisele? Minha filha tem 13 anos e está sofrendo muito com alergia ao suor. Fica com muita brutueja. Tem tratamento para esse tipo de alergia? Tem que entender se é uma alergia ao suor mesmo, se é um processo de dermatite atópica, né? Porque a dermatite atópica, ela pode acometer crianças, e a gente sabe que no suor, o suor pode ser um veículo do alérgeno que a gente ingere, né? Nós temos muitos vídeos, muitas lives sobre dermatite atópica. Eu não vou me estender muito, eu vou pedir até para Daniel compartilhar, viu, Daniel? Compartilha com a Gisele a nossa playlist sobre dermatite atópica, para que ela assista essa playlist com muita atenção e aprenda a prevenir a dermatite atópica e a buscar um médico adequado para fazer então um tratamento mais correto. Mas em relação à sua filha, né, a gente primeiro precisa entender se é uma alergia, uma dermatite atópica, ou um eczema de contato, ou alguma coisa assim, ou se é uma foliculite mesmo, uma inflamação do folículo, né? Porque não necessariamente a foliculite é sinônimo de alergia. Muitas das vezes o paciente tem inflamação do folículo por outras situações diversas que não alérgicas. Agora, se for uma alergia, se for uma dermatite atópica, por exemplo, o suor, ele pode trazer os antígenos que nós ingerimos, né? A gente precisa entender que nós ingerimos alimentos e ingerimos outras coisas também. Quando nós juntamos o alimento mais essas outras coisas, ou seja, a gente pode entrar numa classificação chamada ingestantes. É aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come e aquilo também que a gente ingere, que se mistura com a nossa saliva, que está em aspersão no ar, e a gente acaba engolindo aquilo também. Então, por exemplo, o mofo, né, que tem na sua casa, os fragmentos de mofo, você pode engolir aquilo. Pólen, você pode engolir também. O ácaro, você pode engolir. A própria poeira também é outra situação que você pode engolir. Fragmentos de pelos de animais, fragmentos de barata. Então, tudo isso é ingestante. E se você tiver algum processo alérgico, IgE mediado ou não IgE mediado a essas substâncias, você, de certa forma, acaba também fazendo com que essas proteínas caiam na corrente sanguínea, e quando você sue, você acaba então eliminando essas substâncias no seu suor e causando então o processo irritativo local, né? Por isso que o paciente com dermatite atópica, por exemplo, é um paciente que tem muita reação em regiões de dobra, e são regiões onde você tem muito suor. E boa parte da explicação em relação a isso, né, não é somente isso, mas uma explicação bastante coerente, é que naquela região o alérgeno acaba entrando mais em contato com aquela região e acaba causando um processo inflamatório. Certamente sabemos que tem outros motivos, a própria pele seca do paciente com dermatite atópica, a deficiência epitelial do paciente com dermatite atópica também, as infecções oportunistas, né, sejam por fungos ou por bactérias, dentre eles o Staphylococcus aureus, levando à produção de um antígeno chamado superantígeno, que leva a um processo inflamatório crônico. Ou seja, existem outros casos, outros fatores também que pioram a lesão da dermatite atópica, e são inúmeros, né? Vou até novamente pedir para o Daniel compartilhar a nossa playlist de dermatite atópica, para que você aprenda muito sobre dermatite atópica. Agora, essa questão do suor é algo também que acontece. Então, assim, o que está precisando, Gisele, é muitas das vezes entender se é um processo alérgico ou se não é um processo alérgico. E muitas das vezes pode ser uma foliculite não alérgica, né? Algum problema relacionado a isso que não esteja ligado à dermatite atópica ou a doenças alérgicas. Tá bom, Gisele? Tá bom? Mas realmente essa questão de alergia ao suor, ela existe nesse sentido do contato do alérgeno pelo suor, e também quando o suor ele evapora, ele puxa energia térmica, ele puxa calor, e no que puxa calor vai haver um gradiente, uma diferença de temperaturas entre o corpo e o meio externo, e você vai então liberar calor para o meio externo. No que libera calor para o meio externo também, alguns pacientes têm uma tendência, tem uma fragilidade da membrana celular de mastócitos, então esses mastócitos rompem, né? A mesma coisa acontece quando você entra em contato com um sol muito forte, com um calor muito forte, o sol, ou seja, num ambiente que tem uma temperatura muito alta, né? Carvoarias e assim por diante, onde você tem esse choque térmico, né? Onde existe esse aumento da temperatura com desestabilização da membrana dos mastócitos, e também quando você vai para um ambiente muito frio, também toma um banho de água gelada, ou de certa forma entra em contato com ambientes assim de climas polares, né? Por exemplo, de repente sai de um ambiente quente, vai para um ambiente frio, e por sua vez esse choque térmico ele rompe a membrana dos mastócitos, causando então a liberação dessas substâncias vasoativas chamadas histamina, tá bom? Então, Gisele, é basicamente isso.
Tá? Espero ter te ajudado. Lembrando que isso aqui não é uma consulta médica, então achei muito difícil eu fazer um diagnóstico para a sua filha, mas a gente coloca à disposição a telemedicina 21 99374 2042, mas certamente se você tiver um médico assistente, o médico assistente é aquele que já conhece sua filha há muito tempo, sempre é a melhor opção de que alguém não conhece. A gente não conhece a sua filha, mas se você não tiver ninguém, vai ser um prazer então atendê-la, tá bom? Um abraço, obrigado.